A Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus, apresenta o programa Posso Crer no Amanhã, com o apóstolo Miguel Ângelo e a mensagem da Graça de Deus. Olá, graça e paz, bem-vindos ao programa da Igreja Evangélica Cristo Vive, sou o apóstolo Miguel Ângelo. Nós ontem, em nosso ministério, realizamos uma grande noite de oração com um grande clamor pela família e pela nossa nação. O nosso ministério tem recebido de Deus uma palavra profética que será o foco neste ano de 2017. O Senhor diz, em profecia na passagem do ano, a sua posteridade será conhecida entre as nações, os seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos os virem, os reconhecerão como família bendita do Senhor. Então nós estamos aqui com um projeto, vou pedir ao diretor que mostre outra vez, sobre o ano da família bendita do Senhor. Então, qual é o nosso objetivo? Que este ano, o nosso ministério invista pesada e maciçamente nas instruções de vida familiar dentro dos padrões bíblicos. Eu ontem disse aqui que quando eu comecei o ministério, a igreja não precisava se preocupar tanto com as questões de família, com as questões de droga, com as questões de sexo ilícito, com as questões de droga, enfim, o que hoje amedrontam tanto a sociedade. Naquele tempo, a igreja era virtualmente contra tudo que era contra Deus. Mas a verdade é que os tempos mudaram. E hoje nós vemos milhões de cristãos sendo literalmente atacados pelas questões de droga, gravidez prematura, sexo ilícito, questões que hoje afrontam a questão sacrossanta da família. Hoje, a família que foi criada por Deus, um homem, uma mulher e seus filhos, a sociedade já tem outras opções. Então, urge a necessidade de que a Igreja de Jesus se levante com uma mão protetora sobre a família. Porque conflitos chegam às famílias, problemas conjugais chegam às famílias, droga, álcool, sexo ilícito, equívocos muito grandes hoje são apoiados pela sociedade e que isso tudo vem denegrir a família. Então, o Senhor disse, Miguel Ângelo, como meu profeta, eu quero que você dedique um ano protegendo, ensinando, orientando, para que as famílias, conforme disse a profecia, sejam reconhecidas como famílias benditas do Senhor. Eu recebi isto para a minha vida, para a minha família, para todas as famílias que estiverem debaixo do meu apostolado. Se você quer este projeto Vida Vitoriosa, baixe aqui pela internet. Nosso diretor vai colocar aqui o www.projeto Vida Vitoriosa. Você pode clicar, preencher, aceitar os desafios de Deus e começar a batalha desde o início do ano para que a sua família seja vitoriosa e vencedora. Este é o nosso projeto. Nós temos um telefone à sua inteira disposição, 3017 90 90. Quero lembrar-lhes também que amanhã, quarta-feira, 7h30 da noite, teremos mais uma noite neste projeto de transformações. Nós estamos vivendo 50 dias de transformações. Começamos por falar de planos, projetos, metas para as famílias e agora nós estamos falando sobre como ter mais intimidade com o Senhor. Como é que eu posso ouvir a voz de Deus?
Como é que eu posso entender que o que está sendo anunciando é para o bem e não para o mal, ou é para o mal e não para o bem? Como é que eu posso estreitar as minhas relações com Deus? Eu estou ensinando isto à igreja, porque nós vamos trabalhar sobre as 7 principais áreas da vida. Vida espiritual, vida física, vida emocional, vida de relações, vida financeira, a vida da carreira. Então nós temos 7 áreas que precisam ser trabalhadas dentro das famílias. Porque Deus diz, todos reconhecerão. Mas como reconhecerão se não houver as virtudes do reino, as virtudes bíblicas na família? Então nós estamos cuidando das 7 principais áreas, que aliás, isso não é nosso apenas, vários ministérios do mundo estão começando este ano, tocando neste aspecto de transformações dentro das famílias. Eu quero lhe deixar um convite. É hora de você cuidar da sua família. É hora de você prestigiar a sua família e estar conosco amanhã, 7h30 da noite, aqui na Rua Maricá, 320, no bairro de Jacarepaguá. Esta rua é paralela a Cândido Vinícius, próximo do BRT da Pinto Teles, da 28DP. Aqui é a Cidade Refúgio. Estamos começando um ano já com convicções, certezas e fé, porque precisamos viver um ano vitorioso. Amém? Muito bem. Deixe-me eu lhe dizer um fato importante. Se há um sentimento negativo que amarra a vida da pessoa e que limita a vida da pessoa e que impede a vida da pessoa de ir além, de fazer projetos, de conquistar, de avançar, é o espírito de medo. Esta palavra medo realmente é limitadora. O apóstolo São Paulo, quando escreve a seu filho na fé, Timóteo, ele diz, Timóteo, Deus não nos deu espírito de covardia. Quer dizer que não é da vida espiritual cristã o indivíduo receber na sua mente, no seu coração, nas suas emoções, esse espírito de covardia. Por quê? Paulo escreve isso a Timóteo porque Timóteo era um indivíduo muito tímido. Ele às vezes se amedrontava. O apóstolo foi preso, ele ficava desesperado. O apóstolo era ameaçado, ele ficava desesperado. Ele era um jovem pregador muito tímido, muito frágil. Então, Paulo escreve e diz, Timóteo, Deus não nos deu espírito de medo. Não é de Deus. Medo não anda de mãos dadas com a fé. Onde há medo, não há fé. Onde há medo, não há Deus. Onde há medo, há o diabo. Então eu venho neste início do ano lhe dizer, não tenha medo. Por que eu posso dizer isso? Porque nós temos um Deus vivo, poderoso, forte, soberano, cabeça da igreja, que é o nosso grande amigo. Então, quando você é dominado por sentimentos limitadores, sentimentos que te afligem, que te amedrontam, você tem que abrir o seu coração. E com Deus, nós não temos a confissão auricular. Eu me recordo que quando eu era jovem, participava da igreja romana, eu me ajoelhava diante do seu padre e dizia, abençoai-me, padre, porque eu pequei. E o seu padre dizia, o que se passou? Então contava a história e ele dizia, olha, você está perdoado, mas você tem que rezar tantas Ave-Marias, tantos Pai Nosso, tantos salves, para que você seja limpo desse pecado cometido. Isto é um grande equívoco. Por que é um grande equívoco? Porque o único que pode perdoar pecados é Jesus.
E a única pessoa digna de 100% de confiança é o Senhor Jesus Cristo. É com Ele que eu abro o meu coração. É com Ele que eu conto, ou é a Ele que eu conto até as minhas fraquezas. Você sabe, existem sentimentos muito íntimos que eu chamo as questões profundas da vida. E essas questões profundas da vida, lhe falo como um pastor, lhe falo como um psicanalista. Você não deve abrir suas portas dos seus sentimentos, do seu coração, para qualquer pessoa. As questões mais profundas da vida, só existe um que tem a capacidade de ouvir e resolver. Porque dar opiniões e dar pareceres e sugestões é muito simples. O problema é quando se vive a situação. Você sabe, eu, como um pastor há tantos anos, eu convivo com o nascimento e a morte todos os dias na vida da igreja. Nós somos uma comunidade muito grande, são 15 mil membros, então todo dia nasce uma criança, todo dia alguém descansa no Senhor. Mas eu só entendi a profundidade e o pesadelo de uma morte quando agora, no dia 4 de dezembro de 2016, a minha mãezinha, Bispa Laura, descansou no Senhor, partiu para o reino eterno, para o seio de Abraão. Eu não entendia a dor de uma separação daquela cujo amor é o amor que mais se identifica com o amor de Deus, que é o amor de mãe com filho. E foi exatamente na partida da minha mãe que eu pude entender uma das questões mais profundas da vida, que é a relação entre pais e filhos. Porque a Bíblia diz, honra o teu pai e a tua mãe. Isto te dará longevidade. Você sabe que muita gente não honra pai e mãe. Existem milhares e milhares e milhares de pessoas idosas abandonadas pelos filhos. E vou lhe dizer que uma das questões mais importantes para Deus é a forma como os filhos cuidam dos seus pais. E olhe que a palavra desonrar pai e mãe tem a ver até com questões financeiras. Eu conheço mães que lavaram roupa, pais que pegaram marmita às 4 horas da manhã para formar filhos. Hoje os filhos estão formados e simplesmente viraram as costas. Tem vergonha que a mãe é lavadeira, tem vergonha que o pai trabalha numa oficina, tem que ser um gari, enfim, que são lugares de honra de trabalho. Então, existem questões profundas da vida. Quer ver, por exemplo, o Salmo 32 fala do perdão. Você sabe que uma pessoa que se sente em pecado, ela não vive. Ela vive amedrontada, ela vive com medo. Então o salmista disse, bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dolo. Enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, a minha iniquidade não te ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Davi está falando de uma questão profunda da vida, que é o reconhecimento de uma vida de pecado. Você sabe que há pessoas que erram e erram e erram e erram e não lhes diz nada. A Bíblia chama de bastardos. Porque se a pessoa está sem disciplina, é bastarda, não é filha de Deus. Mas o filho de Deus é disciplinado, é corrigido, é açoitado. Porque o próprio Paulo aos Hebreus disse que a disciplina quando vem gera tristeza, mas ao cabo dela é para o bem. Deus cuida disciplinando aqueles que Ele ama.
Então, Davi estava aqui discutindo a questão mais profunda da vida que ele estava vivendo. Ele disse, olha só, enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, porque eu gemia o dia todo. Olha como é que é muito interessante. O pecado adoece as pessoas. Grande parte das questões de doença das pessoas são fruto de erros e de pecados. Porque a pessoa não vive. A pessoa não vive. Ela vive amedrontada, ela se acusa. Veja, ele disse, a tua mão pesava noite e dia sobre mim, o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Quer dizer, ele se sentia seco, vazio. Ele achava que tinha um mãozão com um cajadão em cima da cabeça dele. Na realidade, isto era o quê? Era o fruto de uma conduta equivocada de Davi. Ele se sentia numa sequidão de estio. E eu sei que esta hora, olha, nós temos pessoas do outro lado muito doentes. Você já foi ao médico 300 milhões de vezes. O médico disse, olha, pelos exames que estão aqui, eu não vejo nada. Olha, o colesterol está bem, a glicose está boa, os teus dados do teu sangue, da tua urina, esse raio-x, a tomografia computadorizada, o médico diz, olha, você não tem nada. E você está dizendo, eu tenho sim, eu me sinto doente, parece que a minha vida é convalescente, parece que o mundo conspira contra mim. E talvez tudo que você precisa é hoje, se você puder, se ajoelhar aí na sua casa, no hotel onde você está, no lugar, sabe, refugie-se em algum canto e diga, Senhor, olha só, eu te confesso, eu quero viver. Porque ele disse, a tua mão pesava, se tornou em sequidão de estio, mas quando eu confessei o meu pecado, não mais ocultei a minha iniquidade, confessei as minhas transgressões, tu perdoaste o meu pecado. Então, Davi estava dizendo, olha, pecado é doença. E Davi se confessou a Deus. Então, às vezes, nem mesmo o amigo que você confia cegamente é aquele ouvinte satisfatório para você gerar com ele uma confidência. Só Jesus pode suprir necessidades, só Jesus pode dar paz, só Jesus pode perdoar, só Jesus pode reconciliar, só Jesus pode, desculpa a expressão, limpar a barra. E essa paz que te falta e que você procura no Rivotril, nos calmantes, sabe? Isso tudo é um erro chamado pecado. O pecado é uma coisa, chama pecado do original, quer dizer, errar o alvo. Então, às vezes há conflitos entre marido e mulher, pais com filhos, esposa com marido, marido com esposa, patrão com empregado, que não é mais nem menos do que a presença de um erro no alvo, de um pecado. Você não pode arrastar a sua vida achando que, mas eu já falei com um amigo, eu já contei a não sei quem, eu já fui até me confessar, eu já fiz psicanálise, contei. Amado, só Deus pode perdoar pecados. Só Deus pode acertar a vida para você acertar o alvo. O alvo é Jesus. Você sabe, há um grande pintor chamado Rembrandt. Ele pintava pessoas idosas nos seus quadros. E ele pintava faces inefáveis com um ar de paz. Todos os quadros de Rembrandt mostram idosos com faces inefáveis com ar de paz. Por que ele estava querendo mostrar? Que a experiência da vida transmite paz. Ele mostrava os idosos com um ar de paz. Então, eu vou um pouco além de Rembrandt. Eu quero dizer que Jesus Cristo, o Senhor dos Senhores, o Rei de Reis, Ele que me passa a mim a confiança e a tranquilidade, a segurança,
para que eu olhe o ano de 2017 e não me aflija. Porque se você mantém a sua mente em Jesus, você tem confiança, você tem tranquilidade, você tem paz. Mas se você se foca nas notícias desta manhã, você sabe, a mídia todos os dias, encharca as nossas casas, horríveis as notícias que chegam todos os dias. Desde marido que mata ex-esposa, filhos e grupo de pessoas familiares, presídios que se decapitam pessoas, Jesus. Olha que mundo nós estamos vivendo. Por isso é que você está com medo da vida. Então você tem que tirar o foco disso que a mídia passa para colocar o seu foco em Jesus Cristo. E claro, a Igreja Cristo Vive tem um chamado para proteger famílias, para abençoar famílias. Porque quando uma família está bem, tudo mais está bem. Mas se dentro da tua família há uma crise, amado, tudo está mal. Tudo está mal. Estão aí 58% dos casamentos no Brasil dão em divórcio, amado. Porque as pessoas não têm o preparo espiritual e bíblico para assumir um casamento. A pessoa assume o casamento porque beija bem, porque tem atração sexual, física, sensual, mas os valores do que é um marido, o que é uma esposa, o que são filhos, o que é um lar, o que é uma família, isso não se aprende na faculdade. Isso se aprende na igreja. Eu me recordo que quando eu terminei o curso de Direito, um professor, que era muito meu amigo, me pediu: Miguel Ângelo, pastor, venha a umas aulas de direito de família e nos fale à luz da Bíblia o que é um valor, ou quais são os valores da família à luz da Bíblia. E eu me recordo que eu dei umas 3 ou 4 aulas na universidade para os alunos do 8º, 9º período, para explicar que esse núcleo chamado família é a força da vida. É a força da vida. E quando a família tem Jesus como Senhor, essa família é vencedora, é bendita. Todos reconhecerão que são famílias benditas do Senhor. Então, este ano nós vamos trabalhar muito sobre isso. Estamos agora em 50 dias de transformações, especialmente, domingo eu comecei o segundo tema, que é como ter intimidade com Deus. Nós vamos trabalhar agora na quarta-feira também sobre a reação do pai, do filho pródigo, né? Que amou intensamente, que honrou o filho, que celebrou festa com o filho. Estas são intimidades com Deus que você precisa ter. E é tão importante. E no domingo que vem eu vou falar sobre do estresse à vida abençoada. Estamos tratando das 7 principais áreas da vida. Você quer aceitar um convite? Venha conhecer a Igreja Cristo Vive. Venha começar o seu ano com atitudes de fé, atitudes bíblicas. Ponha a mão no arado, não olhe atrás. E você verá que a profecia se cumprirá na sua vida. Sua família será reconhecida por todos como família bendita do Senhor. Amém? E medo, nunca mais. Em nome de Jesus. Antes de terminarmos o programa, eu queria agradecer muito a Deus. Primeiro, o povo da Igreja Evangélica Cristo Vive. Nós estamos todos renovando o nosso carnê para a manutenção desta programação aqui na Bandeirantes, na TBN. Estamos todos empenhados em manter essa voz por mais um ano aqui. Nós renovamos o contrato por mais um ano. Estamos renovando o contrato também pela TBN, para toda a Europa, África e Oriente Médio. E nós estamos criamos carnês na igreja, a pessoa, basta R$1 por dia, R$30 por mês, você ajuda a salvar vidas e resgatar vidas. Ligue para nós, 3017 9090. A minha gratidão à minha equipe de televisão, que
são a força desta programação, porque eu não poderia fazê-lo sozinho, estão aqui empenhados em oração com o apóstolo, e agradecer a Deus por tantas pessoas que me prestigiam todos os dias. Este programa existe como voz de Deus para a sua vida. Não tema, não erre o alvo e você terá dias felicíssimos. E todos reconhecerão que a sua família é bendita do Senhor. Amém? Eu volto amanhã. Em meu nome, apóstolo Miguel Ângelo, minha amada esposa Bispo Roxana, em nome da Cristo Vivo, nós dizemos graça e paz. Olha, aquilo que era sequidão, agora se tornou um açude de águas em nome de Jesus. Graça e paz. Você nasceu para vencer. Feliz Ano Novo. Leve a Cristo Vive com você no seu smartphone ou tablet. Fotos, mensagens, informações e a nossa rádio e TV web 24 horas online. Assista nossos cultos com transmissão ao vivo. Cristo Vive com você em qualquer lugar. Disponível para baixar nas lojas de aplicativos iOS e Android. Cresça na graça e no conhecimento. Participe dos nossos cultos. Domingo, 9 e 18 horas, com o apóstolo Miguel Ângelo e a bispa Rosana Ferreira. Palavra, louvor e oração. Quarta-feira, 19h30, um culto apostólico de excelência de vida. Igreja Evangélica Cristo Vive, Rua Maricá 320, Campinho, próximo à Praça Seca, Rio de Janeiro, Brasil. Venha e traga sua família. Você acabou de assistir ao programa Posso Crer no Amanhã, da Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus. O apóstolo Miguel Ângelo convida a todos para estar com ele no próximo programa com o ensino da palavra da Bíblia Sagrada.